Dia 20 de novembro de 2022 marcará o início de mais uma Copa do Mundo de futebol. Essa não é apenas mais uma Copa do Mundo, é a primeira a ser realizada em um país do Oriente Médio, que infelizmente é uma região do globo estigmatizada por estar em constante crise militar e religiosa. Mas não podemos nos enganar, muitas das maiores empresas do mundo têm sede nesta região, e apesar de em alguns lugares o conflito ainda ser intenso, em outros a prosperidade reina absoluta, e o Catar é um desses lugares. Como um país menor que o estado do Sergipe, que há poucas décadas atrás era uma colônia, se tornou um dos países mais ricos do mundo a ponto de ser o primeiro da sua região a sediar um dos maiores eventos esportivos do mundo, é o que vamos mostrar nesse vídeo. Já peço para deixarem o seu like e se inscreverem no canal para mais conteúdos como esse. Pouco se sabe da história do Catar antes do século XVIII, quando a população da região consistia em grande parte de nômades beduínos e havia apenas algumas pequenas aldeias de pescadores. A história moderna do Catar começa convencionalmente em 1766, com a migração para a península de famílias do Kuwait, notadamente os Khalifa. Seu assentamento na nova cidade de Zubará tornou-se um pequeno centro comercial e de mergulho para a extração de pérolas. Em 1783, a família Khalifa liderou a conquista do vizinho Bahrein, onde permaneceu governante ao longo do século XX. Após a saída da dinastia Khalifa do Catar, o país foi governado por uma série de governantes transitórios, dos quais o mais famoso foi, nos perdoem a pronúncia, Hamad ibn Jabir, conhecido popularmente por sua guerra marítima com a família dos Khalifa e seus associados. O Catar chamou a atenção do Império Britânico em 1867, quando uma disputa entre os Khalifa do Bahrein, que reivindicaram a cidade de Zubará, entrou em conflito com a população do Catar. No decorrer, a cidade de Doha foi praticamente destruída. Até esse ataque, a Grã-Bretanha via o Catar como uma propriedade do Bahrein. Porém, os britânicos assinaram um tratado com Mohammed ibn Thani em 1868, estabelecendo o caminho tanto para a futura independência do Catar quanto para o governo da dinastia Thani, que até o tratado eram apenas uma entre várias famílias importantes da península. As forças otomanas, que haviam conquistado a província vizinha de Al-Hazar, na Arábia Saudita, ocuparam o Catar em 1871, a convite do filho do governante. Depois partiram após a reconquista saudita de Al-Hazar em 1913. Em 1916, a Grã-Bretanha assinou um tratado com o líder do Catar que se assemelhava a acordos anteriores com os outros estados do Golfo, dando à Grã-Bretanha o controle sobre a política externa em troca de proteção britânica. Em 1968, a Grã-Bretanha anunciou planos para se retirar do Golfo. Após negociações com os cheques vizinhos, os atuais Emirados Árabes Unidos e Bahrein, o Catar declarou independência em 3 de setembro de 1971. Os acordos anteriores com a Grã-Bretanha foram substituídos por um tratado de amizade. Nesse mesmo mês, o Catar tornou-se membro da Liga Árabe e das Nações Unidas. Em 1981, o Emirado juntou-se aos seus 5 vizinhos do Golfo Árabe para estabelecer um Conselho de Cooperação do Golfo, uma aliança formada para promover a cooperação econômica e melhorar tanto a segurança interna quanto a defesa externa contra as ameaças geradas pela Revolução Islâmica no Irã e pela guerra Irã-Iraque. O Catar é considerado hoje o país mais rico do mundo em relação ao PIB per capita. A prosperidade econômica é derivada da extração e exportação de petróleo e gás descobertos em 1939 e produzidos pela primeira vez em 1949. Antes da Guerra Mundial, a população do Catar se dedicava à extração de pérolas, pesca e algum comércio. Essas eram as únicas ocupações disponíveis à nação que era uma das mais pobres do mundo naquele momento. No entanto, na década de 1970, os nativos do Catar desfrutavam de uma das maiores rendas per capita do mundo, graças à criação da Qatar Petroleum e à concessão à Iraq Petroleum Company, um consórcio de empresas europeias e americanas. Posteriormente, as empresas que faziam parte das concessões foram nacionalizadas na década de 1970. Desde então, a Qatar Petroleum supervisiona as operações de petróleo e gás, enquanto as empresas privadas continuam a desempenhar um papel importante para as empresas fornecedoras de serviços. Desde o início deste século, a produção de gás natural do Catar cresceu enormemente, o que permitiu o forte aumento das exportações de líquido de gás natural, LGN, principalmente com destino à Europa e à Ásia. Entre as razões que explicam esse processo está a Qatar Petroleum, que desde o início do século XXI, com a crescente demanda por petróleo e gás no exterior, vem alçando o Catar a um nível de destaque como nação no mundo. Além do desenvolvimento da produção de gás natural do gigantesco campo denominado North Field, a estatal tem realizado inúmeros investimentos em infraestrutura logística e contratos de líquido de gás natural para países importadores. De 2009 a 2019, a produção de gás natural do Catar cresceu 92,7%, uma média de 8,5% ao ano.
saltando de 92,4 bilhões de metros cúbicos para 178,1. A taxa de crescimento das exportações de líquido de gás natural no mesmo período foi ainda maior, 106,9%. Tais exportações subiram de 51,8 bilhões de metros cúbicos em 2009 para 107,1 em 2019. Mais de 60% de toda a produção de gás natural foi exportada sob a forma de líquido de gás natural. De acordo com os dados da British Petroleum em 2019, mais de 2/3 das exportações foram para a Ásia e outros 30% foram para o continente europeu. Na Ásia, os 3 maiores importadores de líquido de gás natural do Catar foram respectivamente a Coreia do Sul, a Índia e o Japão, enquanto na Europa foram a Grã-Bretanha, França e Bélgica. Boa parte dessa produção e exportação foi realizada pela Qatar Petroleum. A estatal prevê entre 2024 e 2026 impulsionar sua produção para 6,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia e cerca de 150 bilhões de metros cúbicos, um aumento de aproximadamente 35% na produção global da companhia. Para alcançar esse objetivo, a petrolífera anunciou recentemente um plano ousado de expansão. Para isso, a empresa está apostando em joint ventures com as gigantes ExxonMobil, Shell e em projetos offshore na África e no Brasil, através da Brasil Petroleum, além da expansão da infraestrutura em contratos de fornecimento de líquido de gás natural na Europa. Como observado, a Europa se tornou um mercado estratégico para as exportações de líquido de gás natural do Catar. Na Bélgica, por exemplo, a Qatar Petroleum assinou em 2019 um contrato de exclusividade para o fornecimento de líquido de gás natural ao terminal de regasificação de Zeebrugge para os próximos 25 anos, junto à empresa belga independente de transporte de gás natural Fluxys Belgium, que é responsável pelo terminal. Nos termos do acordo, a Qatar Terminal, uma subsidiária da Qatar Petroleum, subscreverá a capacidade total do terminal a partir da expiração dos contratos de descarga de longo prazo, existentes até 2044. Esse contrato garantirá, por um lado, uma demanda estável para o líquido de gás natural da Qatar Petroleum e, por outro, assegurará o uso e os investimentos para o terminal belga até meados do século XXI. Na França, segundo o maior importador europeu de líquido de gás natural do Catar, a estatal assinou um acordo semelhante para fornecer no terminal de Montoir-de-Bretagne, da LNG, um volume superior a 4 bilhões de metros cúbicos até 2035. Isso representa mais de 60% de todo o líquido de gás natural exportado para o país europeu em 2019. A LNG, uma unidade do grupo francês Engie, afirmou que a partir de Montoir-de-Bretagne, a Qatar Petroleum poderá acessar novos mercados europeus, facilitando o fornecimento de líquido de gás natural do Catar a clientes franceses e europeus. Numa região onde há elevada concorrência de outros fornecedores, como da Rússia e Trindade e Tobago, a Qatar Petroleum tem sido um dos players principais e ganhou ainda mais relevância ao praticamente assumir a maioria dos clientes europeus que eram da Rússia. Com a atual guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o governo russo recebeu inúmeras sanções. Entre elas estava a venda de gás apenas até o fim dos contratos. Mas nem isso ocorreu. Seus meios físicos de fornecer gás para a Europa com as explosões dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, a Rússia praticamente está fora do jogo por agora. Com o Qatar assumindo inúmeros contratos de fornecimento de gás, pode ser uma oportunidade que caiu no colo para aumentar ainda mais a fortuna do pequeno país. Porém, gera preocupações, pois apesar da estrutura robusta da Qatar Petroleum, investimentos pesados ainda terão que ser feitos para que consigam suprir a demanda europeia a médio e longo prazo. Fato é que, com todas essas informações, não é difícil ficar surpreso que o Qatar Petroleum corresponde a cerca de 60% a 70% do PIB do Qatar. Em junho de 2013, Hamad, de 61 anos, anunciou sua abdicação em favor de seu filho de 33 anos, o Sheikh Tamim, o príncipe herdeiro, citando a necessidade de abrir caminho para uma nova geração de líderes do Catar. A transferência de poder foi vista como incomum para a região do Golfo Árabe, onde os governantes normalmente ocupavam suas posições por toda a vida. A liderança de Tamim foi testada no início do seu reinado por uma série de reveses à política externa ativista do Catar. No Egito, Morsi foi deposto por um golpe em julho de 2013, e a Irmandade Muçulmana foi levada à clandestinidade por uma dura repressão, enquanto a Líbia e a Síria, 2 países onde o Catar patrocinava grupos armados, afundaram no caos. Em março de 2014, a Arábia Saudita, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, vizinhos do Catar e membros do Conselho de Cooperação do Golfo, registraram sua irritação com a política externa independente do Catar e seu apoio à Irmandade Muçulmana ao retirar seus embaixadores de Doha. Os embaixadores foram reintegrados em novembro, depois que o Catar mostrou vontade de se distanciar um pouco da Irmandade Muçulmana e se reconciliar com o novo governo do Egito liderado pelo presidente Abdel Fattah. O crescente perfil internacional do Catar, impulsionado ainda mais quando foi premiado com a Copa do Mundo de Futebol de 2022, em dezembro de 2010, trouxe um novo escrutínio aos assuntos internos do Catar, particularmente sua dependência de trabalhadores estrangeiros de baixa remuneração. O assim chamado Sistema de Trabalho Kafala
que impedia os cerca de 1,5 milhões de trabalhadores estrangeiros no Catar de deixar o país ou mudar de emprego sem a permissão de seus empregadores, atraiu críticas particulares de grupos trabalhistas e de direitos humanos. No final de 2017, autoridades do país anunciaram planos para reformar o sistema e permitir o monitoramento internacional das condições de trabalho. As tensões entre Catar e seus vizinhos do Golfo atingiram um novo nível em junho de 2017, quando uma coalizão de países liderada pela Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrein cortaram relações diplomáticas e impuseram um bloqueio econômico. Autoridades sauditas e dos Emirados Árabes Unidos justificaram o bloqueio como uma medida necessária para combater o suposto apoio do Catar a grupos militares islâmicos e suas relações amistosas com o Irã, principal rival regional da Arábia Saudita. O Catar cedeu no papel, porém recusando-se a cumprir uma lista de exigências, que rejeitou por colocarem restrições inaceitáveis à sua soberania. Apesar de um choque inicial na economia do país, a riqueza e o ambiente favorável aos negócios permitiram que ele absorvesse as perdas iniciais e reorientasse a sua economia. Depois de vários anos sob o bloqueio, o Catar deu poucos sinais de que atenderia às exigências. Seus laços crescentes com o Irã minaram os esforços dos Estados Unidos e dos países do Golfo Árabe para isolar o país liderado por Ebrahim Raisi. Esse bloqueio só teve fim em janeiro de 2021. O governo do Catar vem investindo pesadamente no desenvolvimento com foco especial em projetos culturais de prestígio, incluindo museus e campos de extensão para universidades estrangeiras, e com a criação de mídias livres no país. Todas essas ações têm como foco aumentar a sua integração com países estrangeiros. Isso e outras alianças questionáveis geraram um atrito político com seus vizinhos mais próximos. Mas o fato é que o Catar hoje, através do Qatar Petroleum e da política, é um dos principais atores no cenário geopolítico mundial, e que foi fortalecido como sede da Copa do Mundo de futebol e com as oportunidades geradas pela guerra da Rússia. E você, o que acha sobre o Catar? Se gostou do vídeo, deixe nos comentários, e não esqueça de se inscrever. Siga-nos também no nosso Instagram. Até o próximo vídeo.